Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando aqui o nosso programa Conversando sobre Você, aqui pela Web Rádio Estação da Luz de Natal, Rio Grande do Norte. Queria dizer para vocês que estamos muito contentes, de estarmos realizando este trabalho, que a gente possa realizá-lo de maneira cada vez mais dentro dos critérios e das harmonizações necessárias aos entendimentos dos grandes conteúdos da vida. Normalmente, nós temos certas dificuldades de entender, bom dia, Maria, de entender a realidade da vida. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca
o conhecimento, mais a gente fica impressionado da beleza da vida, da construção da vida por Deus. Hoje pela manhã eu tive duas experiências assim bem interessantes, né? A primeira delas foi de uma estrutura de beleza da criação da vida a partir, né, de estudos sobre células. E a segunda foi um livro que me chegou aqui, em PDF, onde o autor diz que Deus foi uma criação fantasmagórica da mente humana e que essa criação de Deus acaba por ajudá-lo a destruir toda a natureza. Ou seja, de um lado você vê uma beleza extraordinária da criação divina de Deus, né? E a outra você vê um sujeito negando Deus. E aí nós ficamos pensando, né? O que ganham essas pessoas? O que elas ganham com isso? Nada. Elas só se envolvem em teias perigosíssimas aí, que podem confundi-las terrivelmente lá no futuro delas mesmas, né? Essas pessoas acabam desencarnando um dia e vão para possibilidades muito terríveis mesmo, né? Então, o que a gente conclui de tudo isso? Poxa, nós temos que estudar, né? Nós temos que buscar o conhecimento real da vida para a gente não ficar dando opiniões erradas e, ao mesmo tempo, se envolvendo nas próprias opiniões erradas. Por isso que eu gosto do rádio, né? O rádio é esse instrumento fantástico, onde a gente pode levar para as pessoas a informação correta, vindas de fontes seguras. Porque a ideia de uma pessoa pode ser até muito interessante, sabe? Pode ser até muito boa, mas é preciso passar pelo crivo da razão. E aí que está o problema. Nem sempre as pessoas querem passar pelo crivo da razão essas informações que são que chegam até nós. Então, vão aceitando tudo. Vão aceitando tudo. Ainda mais nessa fase que nós estamos vivendo, de que todo mundo pode falar o que bem entende, né? E aí, pronto. Cada um fala suas bobagens. Muito bem, então vamos passando essa imagem de abertura, porque nos foi passada agora pela manhã, lendo antes do programa, fazendo alguma leitura, enfim, chegaram essas duas informações que, assim, a gente tem que pensar muito, sabe? Quando eu olho para uma pessoa, né, vou colocar uma pessoa encarnada, né, que é que eu vejo com mais frequência, então, quando eu olho para uma pessoa que eu vejo aquela pessoa naquele corpo estruturado, sabe? Eu fico pensando, nossa, para essa criatura chegar a esse nível de ter esse corpo humano, dessa estrutura, ele trabalhou muito. Ele viveu muito, ele se estruturou ao longo de milhares de milhões de anos, até chegar nessa estrutura. Nós estamos falando aqui da contagem da Terra, né, gente? O tempo pela contagem da Terra. Aí do universo, eu não sei dizer, mas pela Terra, trabalhou milhões de anos, até chegar a essa estrutura. Quando você olha uma pessoa que você, né, vê pela rua aí, essa pessoa, nossa, ela é digna de aplausos. Pode ser a pessoa mais tirânica do mundo. Ela só está tirânica por um tempo. Daqui a pouco ela desperta. Enquanto ela é tirânica, ela é motivo de escândalo. Porque as pessoas tiranizadas por elas têm uma necessidade delas. Ou de aprimoramento ético-moral, ou de soluções de problemas do passado, né? Então, a tirania tem a sua validade. Coitado do tirano, né? Ele vai sofrer muito, mas que ele está contribuindo para o amadurecimento social, não tenha dúvida.
ele está contribuindo com a sua tirania, com a sua proposta indecorosa de vida, né? Em qualquer setor que ele se encontre. Então, ele está colaborando para o bem social, porque as pessoas que estão fora da tirania, sofrendo os efeitos da tirania, estão despertando, estão acordando, estão se defendendo. Tudo que é agredido se defende, na defesa se fortalece. Então, vamos pensar seriamente nisso, né? Nós estamos estudando perispírito, né, de acordo com a solicitação de vocês aqui, os ouvintes desse programa, né? Então, nós hoje vamos estudar visibilidade. Olha, o livro, nós estamos de referência, o livro Perispírito, do Zalmino Zimmermann, e nós estamos no perispírito nós estamos no capítulo 2, Propriedades do Perispírito, que é o que nós vamos estudar nesse livro, tá? Muito bem. O perispírito em si é completamente invisível aos olhos físicos. Não é para os espíritos desencarnados. Os menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, captando-lhe o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem perscrutar a intimidade perispirítica de desencarnados de menor grau de elevação, bem como a dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e as necessidades. Mostram-no bem, por exemplo, os trabalhadores de esclarecimento espiritual, em que os espíritos responsáveis revelam, por meio dos dialogadores encarnados, a realidade do sofredor, conduzindo ao entendimento, auscultando seu perispírito, e também as sessões de cura, em que os médicos espirituais detectam sinais patológicos presentes no psicossoma do doente. Então, vamos tentar entender uma coisa aqui. Quando nós chegamos no homem, nós evoluímos, né? Lá do reino animal. Quando a gente chega no homem e se estrutura como um corpo humano, o perispírito é o grande modelador disso aí. Então, o corpo humano só vai existir porque tem o perispírito que vai fazer, né? A forma do corpo humano e a ação genética, hereditariedade dos pais, né? Ou também do próprio espírito que traz isso incerto nele. E aí, o que acontece? Se o perispírito tiver sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema, assim, digamos, de caráter mais agressivo, então o perispírito vai ficar mais ou menos arrumadinho, né? É claro que nós humanos temos muitas deficiências, muitos erros ainda, né? Mas dentro da normalidade, o perispírito está bem. O espírito está ali conduzindo bem sua vida, conduzindo bem as suas escolhas, né? Não está querendo realizar nada de fora do eixo. Tá tudo bem, vale, é lindo. Agora, o problema é quando o espírito tem uma escolha errada. Então, essa escolha errada ela vai para a mente, o corpo mental, que ultrapassa o perispírito. Tá? Você tem corpo físico, duplo etérico, perispírito e corpo mental, os 4 corpos inferiores. Então, quando a gente faz uma ação, normalmente ela vai para a mente. Então, a mente vai perguntar para o self, você quer isso? Aí o self, que ele é todo luz, né? Todo self é luz, né? Na sua intimidade, aí ele vai dizer assim, não, isso não encaixa comigo, e devolve. Aí a mente coloca aquilo lá no lugarzinho, lá na mente, um nicho, né, da mente. Mas vai ter que ser expurgado aquilo. Né? O que não serve sempre é exudado, é expurgado, tem que mandar embora. Então vai mandar embora, provavelmente, através de uma enfermidade no perispírito, porque o perispírito vai capturar aquilo para ele. Aí, resultado, fica lá no perispírito. Se o perispírito tiver condições de resolver isso, o espírito junto com o perispírito tiver condições de resolver isso, muito bem, resolve. Mas se não tiver, o perispírito fica com aquela ação, né? Aquela marca do erro nele, nessa negrume, como os espíritos colocam, tem perispírito muito denso, então fica aquele negrume no perispírito que não corresponde à realidade da vida, e aí o corpo físico vai absorvendo aquele negrume e exudando.
E aí, o que vai acontecendo? Pode dar doenças no corpo físico, enfermidades do corpo físico, que está buscando esse negrume do perispírito. Então, o que a gente tira de conclusão final de tudo isso é que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Então, a nossa cura real, ela começa com a boa escolha. Porque se a minha escolha for boa, eu não vou ter problemas. Por quê? Porque a minha escolha vai fazer o self crescer, e não vou ter problema de enfermidade, eu vou ter a bênção do crescimento espiritual. Então, quando você estuda, você trabalha, você cria situações favoráveis, né, no campo do bem, ora, você está crescendo espiritualmente. Viu como é que a ação é perfeita? Então, aquilo que você faz dentro da lei de Deus, dentro do bem, te faz crescer espiritualmente. Aquilo que você faz é errado, opções erradas, escolhas erradas, fazem você ficar enfermo. A enfermidade, então, a moléstia, que é um desconforto, né? Se você buscar aí a etimologia de moléstia, é um desconforto. Então, você se sente desconfortável. Por quê? Porque energias que não são consolidadas no self, elas ficam lá na mente, elas têm que sair. Há um determinado momento que elas têm que sair. Elas vão sair com doenças psicossomáticas ou doenças, né, patológicas ou patologias da mente, né? Vai acontecer alguma coisa, mas ela vai ter que sair. Né? Então, você observa como é importante entender isso. Então, por isso que está falando aqui, ó, que os espíritos superiores veem isso. Quando ele olha para uma pessoa, ele vê o perispírito da pessoa, então ele vai saber que se essa pessoa tem ou não tanto comprometimento assim. Amigos, amigas, nós moramos na casa de Deus. Tem que entender isso. Então, se eu for lá na sua casa, botar o pé em cima da mesa ou subir na mesa, você não vai gostar. Ainda mais se a sua mesa for novinha, né? Você não vai gostar daquilo. Você vai achar estranho, uma atitude incoerente, antiética. Então, o universo é uma casa. Vamos pensar assim. O universo é uma casa. E eu moro nessa casa. Então, eu tenho que ter cuidados no transitar nessa casa, para não ter problemas assim complicados demais, né, com as minhas ações. Então, é tudo muito claro, sabe, gente? Muito claro, só que a gente não quer saber. Quer fazer de qualquer maneira, quer fazer do nosso jeito, né? Ok, você faz do seu jeito, mas tem a lei do retorno. Se você fizer direitinho, bom, dentro da lei de Deus, você vai receber de retorno a coisa bem legal, bem estruturada, né? Que é o retorno da sua ação bem estruturada. Agora, se você não fizer dessa maneira, pode crer que vai dar problemas muito sérios para você. Certo? Finalmente, quanto à possibilidade de alguns médiuns videntes verem o perispírito, muitos raros são os que, em verdade, possuem a necessária condição para distingui-lo, ainda que eventualmente entre as projeções que formam a aura. Então, nem sempre a gente consegue ver, né, um perispírito, a pessoa desencarnada, né? Nem sempre, e não tem noção disso, né? Então a gente faz as coisas mais abusivas. Né? Hoje é sexta-feira, minha gente. O dia complexo. Podia ser um dia bem feliz, né? De volta para casa, para o repouso do final de semana, ou então outras ações necessárias no final de semana. Mas o que as pessoas vão fazer hoje, em grande parte? Né? Vão chafurdar na lama da bebida e da comida gordurosa. É o que eles vão fazer hoje. O que vai acontecer? Vai atacar o perispírito, porque isso não faz o self crescer. Então, vai atacar o perispírito. E aí, meu amigo, minha amiga, depois não chora, não. Agora vamos trabalhar a corporeidade. O corpo perispirítico, resultante de um campo que a alma projeta, aglutinador de recursos da natureza terrestre, surge como uma estrutura, por assim dizer, quase material a instrumentá-la. Então, quer dizer, o espírito, né? O que você tem que entender é que o espírito é tudo, a alma é tudo, é ela que prevalece.
É ela que é a senhora. Tudo além disso são reflexos dela. Então, a alma é que é a grande estrutura. Né? E a gente, às vezes, tem receio de ficar falando, porque teve gente que falou de alma penada, alma do mundo não sei o quê, alma disso. Não, a alma é a estrutura da psique. Ela é o centro, o núcleo da psique. Você pode chamar de alma, de Atma, você pode chamar de self, você pode chamar o que você quiser. Mas é ela que é o núcleo da psique. Então, tudo que envolve a psique é reflexo da alma. Então, você tem um núcleo, né? Você vê que no sistema solar você tem o Sol, os planetas, os cometas, as luas, né? Os asteroides e toda essa funcionalidade de neutrinos, enfim. Você tem tudo isso aqui no sistema solar. Mas quem que é o centro do sistema solar? É o Sol. É ele que compõe toda essa equipagem do sistema, vem dele. Os átomos que estão aqui no sistema vieram do Sol. Então, vejam vocês que coisa bem interessante que é isso, que a gente tem que analisar com profundidade essa coisa, sabe? Então, se a alma é o centro, tudo que eu vou fazer parte da alma, inclusive a montagem do perispírito no mundo que eu vou habitar. Então, se eu vou para um planeta aí, né? Chegando lá, o que a alma faz? Ela captura, porque ela já tem crescimentos para isso, já tem automatismos para isso. Então, ela captura as energias da atmosfera daquele planeta, né? Captura aquilo e forma o perispírito que aquela atmosfera proporciona aos seus moradores. Então, ela vai capturar da atmosfera as propostas daquele planeta e aí ela vai formar o perispírito dela, que é o intermediário que ela vai utilizar enquanto como ele fala aqui, olha, é quase material para instrumentar a alma, ou seja, para que a alma seja um instrumento visível e possa atuar naquele mundo. Ficou claro isso para você, meu amigo, minha amiga? Então, onde nós formos, nós vamos capturar as propostas atmosféricas que estão na atmosfera e vão montar o nosso perispírito. E aí nós vamos trabalhar, vamos funcionar ali naquele projeto. É o corpo sutil da alma. Olha o que eu estou falando. A alma é o centro. O perispírito é corpo da alma. Está vendo? É o corpo sutil da alma, ou seja, é uma montagem. Eu vou colocar para você aqui uma imagem que me lembra um pouquinho a montagem do perispírito. Não a sua forma final, porque lá não vai ter isso. Mas você já viu quando está fazendo algodão doce? Que tem o açúcar, né? E tem uma coisa que gira lá, um motor que gira, e naquele giro ele vai aumentando, ele vai condensando as moléculas, vai condensando, aí vai formando o quê? Uma nuvem tênue no princípio, né? Vai formando aquela nuvenzinha tênue em torno daquele eixo, e aí dali a pouco aquilo forma uma coisa mais condensada, que você pega o algodão doce. Aí se aquilo ali tivesse uma forma, por exemplo, se naquele eixo, o criador daquela coisa lá pusesse, por exemplo, uma estrutura, digamos, humana ali, pode ser que saiu um algodão doce parecido com o homem. Então, ali é a estrutura. Então, a alma é o motor, né? É o gerador. E o algodão que sai daquilo ali, né, com as propriedades do algodão, que no caso é o açúcar, e lá no planeta a atmosfera que oferece, então vai criar aquela estrutura. Ficou claro para você como é que funciona? A gente me dá só um minutinho, por favor. Então, percebe como é que funciona essa história toda? Eu tive que tirar o sol aqui do meu rosto, gente, a janela estava aberta. Então, é isso. Nós vamos montar esse perispírito. Isso é importante você saber. Por quê? Porque toda literatura
espiritualista e espírita de todo o planeta Terra fala isso. Então, não é possível que todo mundo esteja errado. Não pode estar errado. Então, nós temos essa estrutura magnífica, né? Que é a estrutura da alma. Nós somos essa estrutura, ou seja, você é o centro, você é o eu sou. Né? Toda criatura é o centro. E você observa que toda a história fala do centro. Os antropólogos mais profundos, aqueles que deixam um pouquinho essa materialidade daí, da antropologia, e trabalham mais as essências, elas falam do centro, eles falam do centro. Então, tudo é o centro, você é o centro. Então, é a partir desse centro, você, que o teu mundo se organiza, o seu mundo pessoal se organiza. Que tem a mesma estrutura do universo e, futuramente, da criação. Olha aí como é que tem que entender isso, né? Então, é o corpo sutil da alma, o perispírito, que, de sua vez, molda o corpo físico, regendo com seus impulsos o desenvolvimento embrionário e fetal, imprimindo às células e tecidos de informação as suas características. Então, ele vai, né, moldando o corpo físico que a gente precisa para aquela encarnação. Vou dar um exemplo, acho que eu já falei isso aqui, não me lembro, vamos repetir. Vamos imaginar que está sendo formado um corpo lá no útero. Gente, o útero é o ambiente propício para isso, né? Para essa gestação. É lá no útero que a coisa acontece. Né? Então, vamos imaginar o seguinte, a criança está sendo formada. Está acontecendo essa maravilha, né? O perispírito é o modelo organizador, as células vão encaixando, né? Vão se multiplicando e vão encaixando ali naquele molde. Tá, tudo bem. Esse molde é interno e externo. Tá? Aí ele vai se encaixar. Chega um determinado momento, a criança morre ou desencarna lá no útero. Né? Aí o médico vai fazer o exame e fala assim, não, essa criança não tá, o coração não está batendo. A criança está morta, tem que tirar. Mas isso aí é comum, a gente ouve isso o dia todo. Muito bem, o que aconteceu? Se não foi ataque da mãe à criança, né, com bebidas alcoólicas, com drogas, né, com comportamentos absurdos, abusivos, se não foi isso, se é uma mãe tranquila, né, uma mulher que está entendendo a sua gestação, está fazendo de tudo para acontecer, e ainda assim acontece esse desencarne, o que aconteceu então? Vamos lá. Então, as células estão moldando, estão sendo criadas a partir do molde, estão sendo colocadas a partir do molde. Então, vamos imaginar que agora as células vão moldar o pulmão. Vamos dar esse exemplo aqui do pulmão, que é mais fácil. Então, as células começam a montar o pulmão vai montando. Só que o perispírito, no pulmão, ele está com lesões gravíssimas do passado dele. Está com muitas lesões. Então, é um modelo deformado. E aí, quando as células começam a montar o pulmão, porque o pulmão será montado na hora exata, né? Como todos os órgãos vão ser montados no momento certinho da gestação. Então, quando começa a moldar o pulmão já vai funcionar, né? Aí o pulmão está todo deformado. Aí não tem como as células fazerem milagres, né? Então, o pulmão deformado, a célula não pode montar. O que acontece? Não entra a função do pulmão lá no feto. Aí a criança morre. Entendeu como é que é? É porque o modelo organizador biológico, tirado toda a condição externa, estou falando, mães que não têm responsabilidade com a gestação, né? Mães que estão aí brigando com a própria vida, né? Estão bebendo, fumando, estão se drogando, essa coisa toda. Tirando isso, que são agressões externas, né? Aí vem a interna é do próprio feto. É do próprio espírito, que não tem um pulmão perispirítico bem delineado, então não vai conseguir fazer um pulmão do corpo físico. E aí o corpo físico não vai ter condições de continuar a sua formação. Então desencarna lá no útero. Deu para ter uma ideia do que essas mortes, né? Chama de mortes in natura, uma coisa assim, não tenho certeza do nome que eles dão,
mas são mortes no útero, né? Então pode ser isso. Ou seja, o perispírito, ele é o molde, né, perfeito da alma. Se a escolha do espírito, as escolhas foram erradas, então o que acontece? Você tem o núcleo, né? Você tem o centro, que é a alma, e você tem os reflexos da alma, que fica em torno do núcleo, né? Fica girando ali em torno, que a gente chama isso de mente. Então, tem a mente superior, que é aquela que fica próxima do self, tá? Ela fica bem próxima ali, e ela tem a essência do self. E tem a mente inferior, que fica depois da mente superior. Fica aquela coisa. Ali, geralmente, é um negrume só, que o espírito escolhe errado. Então, veja bem, o espírito escolhe errado, mas ele está protegido. Na sua totalidade, na sua integridade de individualidade, mas tem as consequências da escolha dele, que é a mente inferior. É por ali que o perispírito vai transitar. Ele vai ser criado, vai ser orientado pela alma, mas ele vai sofrer os reflexos das ressonâncias da alma. Ficou claro? Aí o perispírito pode estar com problemas sérios. E vamos imaginar que a criança consiga nascer. Não, ela venceu essas etapas, ela nasceu. Aí ela pode vir com uma doença, né, de nascimento. Ela pode vir com um processo complicado já ao nascer, porque conseguiu formar o corpo físico, mas o perispírito, um tanto deformado, não conseguiu formar o órgão perfeitamente. Então a criança já nasce com doenças, né, que chama de doença de nascença, né, já nasce com o processo, que estava no perispírito. Entenderam como é que funciona isso? Como é que é complexa a coisa, né? Pega um bebezinho, né, daqueles bem bonitinhos e conversa com eles e tal, e vai, né? Mas aquilo ali tem uma história. Aquele bebê traz a sua história milenar, que está impressa na sua mente, né? Que vai refletir no perispírito. Ficou claro? O corpo material, pois, retrata inteiramente o perispírito, que é o corpo perispirítico ou perispiritual, né? Então, o corpo material é o retrato do perispírito, que está dizendo aqui. Assim, desencarnado, o perispírito mostra um corpo de natureza quintessenciada, ou seja, semimaterial, que é o seu perispírito. Quando encarnado, tem também o seu corpo material, espelho do corpo perispiritual. Então, ele desencarnou, a gente vai ficar com o perispírito. Vamos transitar com o perispírito, não mais com o corpo físico. E o duplo etérico, que é diluído também no desencarno. Só não é diluído se for suicídio, tá? Suicídio não. O duplo etérico fica e complica muito a vida do espírito. Porque está cheio de energia. Então matou o corpo, mas ficou com a energia, né, do duplo etérico. E aí vai acontecer esse processo terrível aí de odores, né, de sentir os germes comendo o corpo. O suicida sofre muito, muito mesmo. Não é brincadeira, não, tá? O que está vivendo aqui que o levou ao suicídio é fichinha do que vai acontecer depois, porque é uma tremenda agressão à lei de Deus. Então, cuidado com o suicídio. Cuidado. Então, são essas as situações, né? Que o corpo retrata o perispírito, que por sua vez é formado pela alma, que tira dos elementos do planeta que ela está as condições para que ela possa criar o perispírito. É bem simples, né? Na verdade, é bem simples a literatura disso. Agora, ele tem que entender, né? Aí, mais futuramente, o mundo vai entender como é que isso é possível acontecer. Da alma capturar isso, né? Onde estão os automatismos da alma para que ela possa capturar isso, né? Em que ela se fundamenta, se na sua essência divina, ou se nos seus automatismos por experiências anteriores, aí é outra história, é outro estudo. Mas que funciona assim, funciona.
Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua vida, na sua estrutura de vida, vou te dizer uma coisa, você já trabalhou a beça, né? Você já foi um asa aí da evolução. Muito, muito maravilhoso. Eu fico, cada vez que eu estudo essas coisas, mais eu me encanto com a beleza da vida. E eu gostaria de passar isso para você. Agora, é claro, né, minha gente? Tem que ser com sensatez, não com arroubos infantis. Tem que ser com muita sensatez. Porque tudo isso é muito sensato, é muito lógico e é muito justo. Tá? É. Mas há ainda duas outras. Assim pode o espírito desencarnado mais evoluído e invisível para os menos adiantados aparecer para estes, adensando-se perispiritualmente, ou seja, atraindo elementos mais materiais e corporificando-se de maneira a ser percebido pelos que ainda estagiam em planos evolutivos mais inferiores. Por exemplo, a pessoa está lá no umbral, o perispírito dele é muito denso, a visão dele de densidades é muito material ainda. E tem um espírito que já está bem mais evoluído, né? Então, esse espírito vem ajudar essa criatura. Na verdade, nós evoluímos assim, um ajudando o outro, né? Isso aí que é o bonito da evolução. Ninguém está isolado. E quanto mais a gente cresce, mais a gente quer ajudar. Sabe por quê? Porque tem o fator doar. Quanto mais você doa, mais você recebe da lei de Deus. É assim. Então, quanto mais você ajuda alguém, mais você recebe de volta processos incríveis de evolução. Então, esses espíritos querem ajudar. Então, imagina que eu tenho lá no umbral, eu sou um espírito já mais evoluído, entendedor das leis, já estou numa aura mais avançada, mais translúcida, mas tem uma pessoa lá no umbral que, nossa, foi o meu afeto, em determinado momento, a gente foi super amigo, né? Aí eu peço autorização lá para resgatar aquela alma, né? Aí lá no umbral eu tirar aquela alma de lá. Porque o afeto continua, sabe, gente? No céu é assim. Quanto mais você está no céu, mais você quer ajudar os que estão para trás. É isso que é interessante do céu, né? E aí, o céu que eu estou falando, gente, vocês entendem, eu estou falando de um lugar céu, estou falando da consciência cósmica. E aí, o que acontece? Ele vai lá no umbral para resgatar, mas se ele chegar lá com o pé espírito translúcido dele, o que está lá, né, para ser resgatado não vai reconhecê-lo. Então, o que ele faz? Ele adensa o perispírito. Ele pega elementos ali, né, temporariamente, né, como se vestisse uma capa, né, uma capa fluídica, e aí a pessoa reconhece que é um amigo, que é um espírito que está ajudando, aí pode ir com ele, ele resgata. Mas chegando lá no lugar que ele deixa esse irmão ou essa irmã para ser tratado, lá numa câmara de retificação, digamos assim, ele volta a ser o espírito, né? Queria tirar aquela capa fluídica densa e volta a ser aquele espírito translúcido. Assim flutuam as coisas. Por isso é que muitas vezes, né, num passado aí que a gente não tinha doutrina espírita para ensinar isso para gente, as pessoas tinham medo. Chegavam no mundo espiritual e ficavam apavorados. Mas como é que é isso? Não sei como é que funciona. Quer dizer que ele pode ficar negro e depois negro com densidades, né? E ficar escuro, esquisito, e depois ele ficar claro. Mas como é que funciona isso? Então nós estamos aprendendo. Está de acordo com a evolução do espírito. Quanto mais evoluído, mais possibilidades ele tem. Quanto menos evoluído, mais preso ele está. Então, aí depende de cada um como que ele quer organizar a sua vida, né? Organizar seus fundamentos de vida. Gente, qualquer coisa, vocês colocam aqui para mim, se não estou entendendo, os que estão aqui ao vivo, né? Se você não está entendendo, se quiser fazer uma pergunta, coloque aí para nós a pergunta, que a gente vai tentar responder, tá bom? Porque eu sei que não é fácil a gente estudar uma matéria que a gente não está acostumado com ela. Eu estudo matéria, a gente não tem a menor ideia do que eu estou lendo. Não tem a menor ideia. Eu estou lá com livros, sempre são livros muito profundos, né? Mas eu estou lá lendo o livro, achei que tem um monte de coisa que eu nem imagino. Então eu já fico com o celular na minha mão aqui. Pesquiso no Google o tempo todo. Né? Aquilo que eu não sou acostumado, não tenho familiaridade, né, com a informação,
eu busco na hora para entender, senão eu vou ficar feito um bobão lá, lendo, não entendendo nada. E, finalmente, o espírito também tem condições de corporificar-se materialmente, de forma eventual e transitória, diferentemente do que acontece na reencarnação. É o que ocorre nos processos de materialização, em que o espírito aglutina em seu perispírito os recursos ectoplasmáticos disponíveis, assumindo, né, a aparência material. Então, por exemplo, numa sessão de materialização, o que ocorre? Você tem o espírito que vai se apresentar, mas você tem um médio doador do ectoplasma, que a gente já falou sobre ectoplasma, né? É aquele fluido que as células emitem e tal, que combina com o ambiente, então dá uma capa bonita, né? E aí o espírito pega esse fluido ectoplasmático e se envolve nele e aparece para todo mundo. Então é a materialização. Aí não tem sempre a dividência, dupla vista, nada disso. Aí é materialização. Então você vê o espírito. Vai ser temporário isso, né? Porque aquilo tem um tempo de validade. Quanto tempo a gente não sabe. Penso que vai depender da quantidade doada de ectoplasma e da necessidade do espírito ficar ali. Por quê? Nós temos que entender uma coisa muito importante. Nós estamos encarnados, não é isso? Então nós temos que pegar as coisas aqui do plano físico, viver o plano físico. Nós estamos encarnados, nós temos que viver o plano físico estudando, né? A coisa de uma maneira assim. O que adianta, por exemplo, querer viver com os espíritos estando encarnados? Eu não vou aproveitar a encarnação. Então, se eu estou encarnado, eu tenho que aproveitar as oportunidades da encarnação. Agora, nada me impede de estudar também como é o mundo espiritual. Mas eu tenho que viver aqui. Porque senão eu vou viver em dois mundos. Para o espírito viver em dois mundos, ele tem que ter um equilíbrio muito grande. E é muito difícil encontrar esse equilíbrio por aqui. A maioria das pessoas são muito desequilibradas, né? Infelizmente. Então, nós temos que pensar, eu estou encarnado, então vou viver a minha parte de encarnado. Nada me impede de saber do mundo espiritual, como nós estamos fazendo aqui. Né? Mas eu tenho a minha atividade de hoje, então eu vou cumprir as minhas atividades de hoje. Se chegar logo, eu for para uma reunião mediúnica, ou fazer uma palestra, ou então participar de um trabalho lá no centro espírita, ou na religião que a pessoa vai, né? Aí ele vai, então, trabalhar essa parte espiritual dele. Mas ele tem que pensar que está encarnado. E mesmo estando nas suas funções de encarnado, ele agir como espírito imortal. Não como espírito mortal, que vai morrer um dia. Então ele tem que viver sabendo que ele é imortal. Né? Então, tanto ele é imortal que ele está reencarnado. Mais uma vez. Porque já viveu tantas encarnações. Então você tem que ter uma justa posição entre a sua posição atual, né, e as suas projeções em torno. Então, vamos imaginar que eu estou no meu templo religioso, que eu vou, né? Então, eu estou lá dentro, na nave, né? Pode ser o centro espírita, pode ser uma igreja católica, pode ser um templo evangélico, pode ser um desses pentecostais e tudo, eu estou lá dentro. Pode ser lá numa basílica, sei lá, onde você estiver. Você está lá dentro. Mas o entorno também existe. Né? Então, tem o átrio, né? Tem os carros que estão lá parados, tem as árvores que envolvem geralmente esses templos, né? Tem umas coisas lá que envolvem o templo, mas eu estou dentro do templo. Então, a mesma coisa, eu estou encarnado, vivendo o processo encarnatório, mas entendendo que tem um entorno dentro da minha encarnação, que é o entorno espiritual. Bom, tem umas perguntas aqui, vamos tentar ver, porque agora nós já vamos entrar em tangibilidade do perispírito. Tá? Então, vamos pegar aqui as perguntas primeiro. Veio uma pergunta lá do Francisco Dornelles, lá de São João del Rei. Espíritos nobres, com relação ao perispírito deles, quando tem que ir para o mais escuro dos umbrais para ajudar os outros, como é que é? Espíritos nobres, com relação ao perispírito deles,
quando tem que ir para o mais escuro dos umbrais para ajudar, a gente acabou de falar isso aqui, Francisco, que eles capturam, né, propriedades materiais e fazem, né, com que eles se tornem visíveis para os espíritos que não conseguiriam vê-los. Porque também lá no mundo espiritual tem esse negócio da evidência, né? Você tem espíritos que não veem, que são muito mais desmaterializados. Então está tudo na relação direta, é um degradê, né? É uma sequência de mais denso para o mínimo denso do perispírito. E há possibilidades que o perispírito nem existe mais. É só o espírito, né? Só a alma, só o núcleo. Então, ocorre, né, que quando esses espíritos vão lá no umbral atender alguém, eles criam, né, uma capa, estava explicando isso aqui agora mesmo, eles criam uma capa para serem reconhecidos, tá, Francisco? Depois, quando eles chegam lá na colônia, que entrega o amigo ou a amiga, a pessoa que foi resgatar, aí essa pessoa vai ficar lá nos cuidados, né, de quem de direito, e ele volta a ser aquele espírito translúcido que ele é, tá? Frank Suassuna, Bom Jesus, Teresina, Piauí. Prazer, Teresina, Piauí. Existe a possibilidade de nós, com os nossos perispíritos atuais, visitar ou permanecer por algum tempo em mundos mais adiantados? Tem sim, Frank. No livro Na Sombra e na Luz, do Victor Hugo, né, que é a psicografia da Zilda Gama, tem um caso que ele conta assim, né, que o espírito desencarna num duelo, e aí ele vai, o mentor dele leva ele num mundo bem mais adiantado para ele ver a sociedade de lá, que não tinha nada de duelo. E que lá todo mundo era fraterno, todo mundo irmão, todo mundo se queria bem. Então ele vai lá do jeito que ele é. Só que tem um detalhe. Eles começam a perturbar a paz dos moradores de lá com a densidade espiritual deles. Aí eles só ficam um pouquinho para ter a lição e voltam para a Terra. Então, pode assim. Agora, mundos mais adiantados, isso deve ter uma hierarquia, né, o Frank? Tem uma hierarquia. Não é qualquer mundo que a gente vai. Porque esses mundos, eles têm a atmosfera deles. Essa atmosfera, ela é, quanto menos densa essa atmosfera, mais, eu vou colocar essa palavra, né, para você entender. Quanto mais densa, mais quente ela é. Ou seja, circula muita energia. Muita energia. Então, quando a gente vai num lugar desse, a gente vai com nossos 7 centros de forças desenvolvidos, né, que são 7 chakras principais, ou centros de força, como o André Luiz coloca. E os 56 secundários, que suportam uma determinada pressão atmosférica, ou seja, uma pressão dessa energia. Então, se eu vou para um mundo muito adiantado, eu não nem chegar perto. É como se eu chegasse perto de uma fornalha. Eu vou sair correndo de lá com medo de me queimar. Então, isso está muito na razão direta das energias circulantes, né, na atmosfera do planeta. Que se for muito além da minha capacidade perceptiva, pelos chakras que eu tenho, né, aí eu vou ter problemas muito, muito, muito complicados. Né? Então, isso também leva-se em consideração. Nós temos que entender centros de força, né? Centro coronário, centro frontal, o centro laríngeo, o centro cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico, são centros de entradas de energias. A energia entra por eles, vai no eixo central, que são os meridianos, e ali distribui essa energia para o corpo. Então, nós transitamos livremente, né, energeticamente, por causa desse processo. Então, aqui na Terra entra uma quantidade de energia que o meu corpo suporta, o meu perispírito suporta, a alma suporta. Agora, se eu vou para um mundo mais adiantado, com mais frequências energéticas, aí eu vou ter muito problema. Muito mesmo. Eu nem chego perto. Né? A gente nem chega perto. Então, o que tem que fazer? Tem que se harmonizar bem os nossos centros de forças, não cometer enganos terríveis aí de que vão causar grandes enfermidades, que vão distorcer os centros de forças. Por exemplo, se a pessoa tem uma diabetes, né, ela distorce aquele conezinho do centro de força, aí o centro de força não funciona bem. Se ela tem um problema cardíaco, por exemplo, se ela tem problemas relacionados a pulmões, tudo ele
que torna disforme o centro de força. Então, ele não captura a energia na quantidade necessária e útil. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Ele tem que estar sempre harmonizado. Por isso que os espíritos que vão a planos superiores, né, eles são pessoas com um nível de consciência muito grande, com bom senso, são pessoas que merecem. A gente fala assim, mereceu ir. Por que mereceu? Né? Tem que ter uma explicação, mereceu. Mereceu por quê? Porque ele tem que estar todo harmonizado. Então, mesmo que o centro de força dele só captura aquela quantidade, em torno do eixo, né, em torno do cone do centro de força, existem átomos que ficam ali aguardando qualquer coisa superior que o espírito consiga. Qualquer energia mais intensa que o espírito consiga vivenciar, esses átomos ajudam. Eles ficam ali, como se fosse assim, de stand-by, né? Precisou, eles entram em ação. Então, assim, nós vamos aumentando o nosso teor. Então, esses átomos entram em ação já fazem parte depois daquele crescimento, e bem outros átomos. Então, minha gente, é tudo muito, muito explicado. Então, o merecimento é isso, é quando você tem condições de ir para um lugar desse. Agora, se não tiver... Né? Outra pergunta, até que ponto o perispírito pode ser plástico, maleáveis, dobráveis? Júnior de Nova Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ô Júnior, veja você. Isso depende da evolução de cada pessoa e da não densidade do perispírito. A não densidade. Agora, se ele é muito denso, ele pode deformar também, né? Então, ele pode fazer deformações horríveis, que podem ficar parecendo animais, né? Lobos, cobras e outros bichos mais, até bicho que não existe aqui, ou pelo menos que a gente não conhece. Então, ele pode deformar, sim, pela densidade, né? A densidade vibratória que o perispírito está com ela, ele deforma a forma humana. E, num campo mais elevado, ele pode deformar para coisas mais translúcidas. Por exemplo, eu conheço um caso muito, muito interessante do espírito que ele chegou num nível, tamanho de leveza, mas uma coisa linda, né? Então, ele ficava girando, assim, sabe? Eu cheguei a ver essa cena. Ele ficava girando. Quando ele girava para cá, ele era homem. Quando ele girava de novo, ele era mulher. Homem e mulher, fundidos, né? Que é a alma individual. A individualidade não tem sexo, né? Então, ele fundido. Então, uma hora ele era homem, outra era... Os dois maravilhosos, lindos. Não é isso, né? Pode fazer coisas e mais coisas fantásticas com o perispírito, né? Pode tomar forma de um anjo, até de um anjo, né? Se ele quiser. Mas aí tem que estar bem livre, né? Tem que estar bem translúcido. Caso contrário, se ele for mexer com a densidade, ele forma monstros, né? O monstro, o que é? Algo deformado, que não tem uma explicação lógica, né? Então, uma deformação, não um monstro, que a gente chama de monstro, tá? A outra pergunta, ela é da Solange Klein, de Padre Bento, em Itu, São Paulo. O perispírito pode ser destruído por algum motivo? Pode um dia o perispírito deixar de existir? Ele pode sofrer ações, tá, ô Solange? Então, por exemplo, tem casos que a André Luiz relata que o perispírito virou um gravetinho. A pessoa virava um graveto. Não destruiu o perispírito, só mudou, né? Porque o perispírito é uma criação da alma, né? Então, ele só mudou aquela forma de um graveto, ficou um gravetinho. Ele conta isso. Tem hora que o perispírito vira um ovinho, né? Chama de ovoide. Mas destruir, não. Destruir só tem uma capacidade, é quando o espírito ele evolui muito, que ele não precisa mais de se apresentar com membros, né? Superior e inferior, então ele vira uma bola de luz. Ele não precisa mais porque a mão é para a gente atuar, fazer, né? Ele vai fazer pela mente, pelo pensamento, ele quer e faz. Tudo é possível aquele que crê, diz Jesus. Então, ele vai fazer pela mente, não precisa de mão. E de perna ele não precisa, porque não vai caminhar, ele vai volitar, né? Ele vai embora, vai levitando, vai embora. Vai volitando pela força da mente também.
Então, não vai precisar do perispírito, essa formalização do perispírito. Aí ele recolhe esse perispírito. Mas se ele for para um mundo onde precisa do perispírito, para ele se apresentar para a tarefa que ele vai fazer lá, aí o perispírito volta. Ele mentaliza, né, o perispírito, libera o perispírito, ele volta, braço, perna. Então, fica como uma potência da alma, né, que pode ser usada a hora que for necessário. Não é isso? Você não tem aí na sua casa a caneca, você tem a vassoura, você tem a cama, você tem a TV, você vai usar na hora que você precisar, não é assim? Agora eu vou tomar um café, então você vai lá, pega a caneca, toma café. Agora eu vou precisar de varrer a casa, você pega a vassoura. Então, assim também, a alma, ela tem todas essas possibilidades, inclusive a do perispírito, que é formado por ela, tá? Então, aí está a explicação lógica da coisa. Percebeu, Solange? A gente faz, com o perispírito, a gente faz na vida o que for necessário. É isso que nós temos que pensar. Deus nos criou livres, muito livres. Mas a gente tem que saber fazer a escolha certa. Porque a escolha certa só vai nos trazer benefícios, né? E a escolha errada só vai nos trazer problemas, processos problemáticos. Entende, Solange? Por isso que o Evangelho de Jesus, né, é sempre aquele, né? Amai os vossos inimigos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, são essas as informações, né, daquele que é o líder, né, que é o grande mestre da humanidade, aquele que conhece todos os trâmites da evolução humana, da evolução animal, vegetal, humana, que é o Senhor Jesus. Ele sabe tudo isso, ele conhece tudo isso, ele sabe da formação de tudo isso. E aí ele vai, o quê? Explicar para nós, ó, faça dessa maneira, que essa maneira é a mais correta. Se você não fizer desse jeito, você pode ter sérios problemas, sérias dificuldades aí no teu contexto de vida. Então, eu estou te dando aquilo que é melhor, estou te dando aquilo que realmente promove em você a paz e a harmonia e a proposta, a potencialização, né, para a tua evolução. Então, o que precisamos entender? Primeiro, nós estamos em evolução. Nós estamos numa estrada, não chegamos ainda. Não tem que ficar parado, né, fazendo comidinha, não. Tem que caminhar. Porque na próxima curva vai ter uma árvore que vai me dar alimento que eu preciso, né? Dali a pouco eu vou encontrar uma água que é toda ela magnetizada. Estou fazendo uma metáfora, tá, gente? Mas a gente tem que caminhar sempre. Eu tenho que me entender como, primeiro, espírito imortal, segundo, em processo evolutivo. Terceiro, que tem um posto para chegar, que é Deus. Essas três coisas têm que estar conosco. Então, a nossa vida vai ser uma vida mais sensata, mais correlata, mais coerente com essa proposta. Caso contrário, meus irmãos, a gente vai aí ficar, sabe, como diz, eu gosto muito desse texto do Emmanuel, fala assim, vivendo encarnações de baixo teor espiritual, que não é nada agradável, né? Nada bom. Viver encarnações sempre problemáticas, né? Sempre com doença. Você reencarna com o perispírito deformado, o corpo já sai com um monte de problemas, e se não é deformado no início, lá na frente, sai uma carga lá da mente, deforma o perispírito que vai atingir o corpo físico, e assim vai. Isso é encarnação de baixo teor. Eu vou, né, dando murro e levando murro. Murro no sentido de uma potência, né, que eu jogo que não deveria jogar e recebo de volta na mesma intensidade essa potência. Ou a gente entende desta maneira, meu amigo, minha amiga, nós vamos aí ficar trabalhando por longas datas no campo das dores, né, dos sofrimentos, dos não avanços necessários. Então, o que é religião? Religião é isso. Por isso que religião é assim. Você tem informações de efeito, informações filosóficas e científicas de efeitos morais que te levam a Deus. Então, você tem que gostar de você. Você tem que entender que você é o centro, que você é a potência central. Você pode gostar do outro, mas você é a potência central.
você tem que cuidar de você. Isso se chama moral. Né? Você tem que ter, como Jesus falou, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ele coloca você como o grande realizador da façanha de amar a Deus e ao próximo, mas você é o centro. Se você não se amar, não vai ter amor para ninguém, nem para Deus e nem para outras pessoas. Né? E o amor é a lei principal do universo, da criação. A lei da criação é o amor, é uma frequência em altíssimo, uma energia em altíssima frequência. Isso se chama amor. A gente deu o nome aqui de amor. Pode ser que no outro planeta chame outra coisa. Mas é uma energia em altíssima frequência que faz tudo que você possa imaginar. Tudo é feito pelo amor. Tudo. Tudo. A sua caneca para tomar café, né? Ela é feita, né? Pelo amor. Pela frequência do amor. Então, tudo é amor. Aquele que não quer viver isso tem as dificuldades. Gente, nós estamos terminando aqui o nosso programa. Muito obrigado, né, por vocês estarem aqui presentes, as pessoas que nos mandaram as perguntas. E estamos aí, né, na próxima terça-feira, às 9h15 da manhã, com o livro Obras Póstumas. Né? Estamos estudando uma quantidade imensa de informações de Kardec. Então, fiquem com Deus, um bom final de semana, cuide-se, é o que eu digo para você. Muita paz, até terça-feira, às 9h15 da manhã, se Deus quiser. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.